amigos, tudo bem? Então, comprometido, né? 8h30 a gente vai ter aí a nossa live. Ah, meu Deus, cadê? Sumiu o negócio. A nossa live de... Tá aqui o Hermesinho, gnomo para me ajudar hoje. Ai, bonitinho ele, né? Nossa live de mitologia árabe, tá bom? E vamos lá, né? Passei aí a semana, dei uma olhadinha, né? E vou trazer pra gente aí algumas historinhas da mitologia árabe hoje, né? Não vou me demorar muito nessa introdução, porque hoje vai ter bastante mitologia. Oi, Tarlis. Oi, Bia. E aí, oi, Vilemar FC. Tudo bom? Então, não vou me demorar muito nessa introdução, não, pra gente já entrar no mito, tá bom? Então, muito rapidamente, o que é, né, a live Todo Mito? A princípio, eu queria que toda segunda-feira, às 8h30 da noite, eu trouxesse uma mitologia diferente para vocês, né? Meu nome é Renato Cresce, eu sou antropólogo, especialista em psicologia analítica e trabalho com mitologia grega há 11 anos, né? Dou aula de mitologia grega há 11 anos e amo todas as mitologias mundiais, né? Apesar de ter minha especialização, né? Ser especializado bonitinho lá na mitologia grega, que é onde eu trabalho mais, né? Acirradamente. Mas como eu amo, né? Oi, Thaís. Como eu amo todas as mitologias, né? Pensei, poxa, eu vou abrir um espacinho, uma live semanal, toda segunda, chamada Todo Mito, onde eu vou dar um panoramazinho de mitologias mundiais, né? E através dessa ideia de dar um panoramazinho de mitologias mundiais e tal, me veio a ideia de, putz, vou pedir a pessoa escolher, né? E aí a pessoa escolheu mitologia árabe. Semana passada, retrasada, foi japonesa, né? E hoje... Boa tarde, obrigado. E hoje é mitologia árabe, né? Então vamos pensar um pouquinho, né? Para trabalhar com mitologia árabe, eu peguei alguns livros, tá? Separei alguns aqui os melhores, tá? Mas não separei todos, que eu dei uma lidinha, tá? Eu não li de cabo a rabo não, tá, gente? Eu dei uma lida geral chamada pesquisa, tá? Em alguns livros, tá? Para trazer pra gente, né? Sobre mitologia árabe e os dois micro contozinhos, né, de mitologia árabe que eu vou ler pra gente hoje, tá? Estão no livrinho de coletânea de contos árabes da Pandorga Editora, mas além desse livro, eu também peguei Panorama Geral da Mitologia Árabe neste planeta de mitos aqui, que é esse livrão, tá? E também peguei a edição Giga, Box Giga, né, das Mil e Uma Noites, tá? Da Nova Fronteira, tá? Que é bem interessante, bem interessante. Só que para trazer pra gente, né, eu fui trazer um outro livrinho que é de um outro box, tá? O box nem tá por aqui por perto, mas o livrinho é esse aqui, ó, Contos Árabes, tá? Da editora Pandorga, que aliás eu super indico. Indico todos os três que eu acabei de mostrar, tá? Como ninguém tá me pagando nada mesmo, né? E mesmo se tivesse, né, uma questão de honestidade. Os três são muito interessantes, né? Além disso, eu também dei uma olhadinha no História das Religiões também, uma coleçãozinha italiana e tal, que passa bastante sobre coisas de mitologia persa, árabe, mesopotâmia e tal. E a coleção Mitologia Geral da Maria Lamas, que é maravilhosa, tá aqui em cima, não vou pegar para mostrar pra gente, porque ela tá quase se esfarelando de tão idosa, tá? Enfim, ai que maneiro, Thaís. E aí, vou falar um pouquinho, bem rápido, tá? Falei para vocês que hoje eu vou acelerar, porque eu vou ler alguns contos aqui de mitologia árabe e eu gostaria muito que vocês participassem, escrevendo, dando suas ideias, escrevendo aqui no chatzinho, né? E fazendo perguntas também. Se vocês quiserem fazer perguntas que eu encontre rapidamente depois, tem um linkzinho para pergunta aqui. Eu acho que ele está embaixo do meu dedo, mas eu não tenho certeza não, tá? Aqui na minha tela está embaixo do meu dedo, para vocês não sei, tá? Mas tem um linkzinho assim com interrogação. Você clica ali e pergunta. Não adianta perguntar o número da Mega Sena, porque eu sabia, mas eu esqueci. Enfim, voltando. A mitologia que a gente chama de mitologia árabe, né? Ela é essa expressão, aliás, eu tirei do Contos Árabes, tá? Do Pandorga, tá? A introdução é maravilhosa. Ela chama a mitologia árabe de complexo mosaico cultural entre as culturas turca, curda, persa,
berbere, mongóis, muçulmanos, cristãos e judeus. Então você imagina o caldeirão cultural que é isso aí, né? Esse mix todo, né? E dali, né? A gente vai tirar esses contos que foram alinhavados, né? Ao redor do que a gente chama das Mil e Uma Noites. Eu vou falar um pouquinho sobre a construção das Mil e Uma Noites, né? E aí a gente já passa finalmente para o mito. Então vamos lá. Uma coisa interessante para a gente pensar é que a palavra árabe, tá? A palavra, tá? Vem do radical adab, tá? E adab significa etiqueta, educação, cultura e enriquecimento. Uma espécie de potência com riqueza, com elegância, com etiqueta, tudo misturado. E se a gente pensar no que a gente pensa em alta cultura da Pérsia, alta cultura árabe, até nos contos da Mil e Uma Noite, a gente vai entender o que quer dizer isso, né? Esse radical adab que dá origem ao árabe, né? Que a gente fala, né? E essa cultura, né? Essa etiqueta, essa educação, né? Essa finesse, esse enriquecimento também, né? Deram origem também, tá? A muita coisa na Europa. Quem já foi ali no sul da Espanha, até um pedaço de Portugal, tal, né, já deve ter entrado em contato com todo o universo ali que a gente chama de mouro, né, que é árabe, né, de artes plásticas, arquitetura, teologia, filosofia. Tudo isso foi incrementado na Europa, extremamente influenciado pela cultura que a gente chama de árabe, né? Enfim, e aí a gente vai passar aí pensando rapidinho, né, para as Mil e Uma Noites, né? As Mil e Uma Noites, na verdade, não são uma história, tá? Mas é uma coletânea de histórias que foi costurada, digamos assim, né, narrativamente estruturada, costurada ao redor, tá, de uma história maior, que é a história, né, do sultão Shahriar e da sultana, né, Sherazade, que a gente não chama ela de sultana a princípio, mas ela é, né, que ela casou com o sultão, ela vira sultana, né? Enfim, se casasse com Adão virava Eva, ou Adão, enfim, vocês entenderam. Mas enfim, piadinha idiota. As Mil e Uma Noites são contos independentes, tá, que foram costurados ao longo de vários anos numa coletânea, tal. O primeiro cara que trouxe essa coletânea para a Europa, tá, foi um francês chamado Antoine Galland, tá? E esse Antoine Galland, né, ele traz essa coletânea das Mil e Uma Noites através de 4 volumes que ele tem acesso, e ele mesmo inclui outros contos, sem o menor problema. Como não tinha naquela época aquela grande disputa entre Nutella e raiz, entendeu? Porque esse conto aqui é Nutella, aquele conto ali é a raiz, blá blá, né? Ele entendia que era uma coletânea da cultura árabe. E como cultura, né, é algo vivo, pulsante, não existe cultura pura, desculpa aí os puristas, tá? Mas não existe cultura pura, a cultura está sempre em transformação, né? O Antoine Galland também incluiu alguns contos no que ele recebeu já escrito. Ele foi incluindo outros contos que ele ouviu de um contador sírio. Inclusive, 2 desses contos que ele incluiu são alguns dos mais famosos hoje em dia, tá? Por exemplo, Aladim, Ali Baba, os 40 Ladrões. Olha aí que interessante, né? São contos que o próprio Antoine incluiu, né, na coletânea que ele recebeu, né, com os 4 volumes, e dando origem lá às Mil e Uma Noites. No início, né, as Mil e Uma Noites era só um nome para um número muito grande, né? Tipo, as Mil e Uma Noites era um número muito, muito vasto de histórias, né? 1001 era um número meio que um sinônimo, né, de grande quantidade, né? E aí depois de um tempo não, de fato 1001 virou um número, né? Ou seja, foram incluídas histórias até que se chegasse no número 1001. Aí você de fato tem 1001 histórias. Mas vão perceber que as histórias se entrelaçam, elas se encaixam umas nas outras, né? E isso é um triunfo da tradição oral maravilhoso, né? Eu já fiz uma live aqui do Todo Mito sobre tradição oral, né, e tradição escrita, diferenças, vantagens, desvantagens, questões, né, que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa
na maneira como o conto chega pra gente, né? Na maneira como a narrativa chega pra gente. Seja conto, crônica, lenda, fábula, mito, poesia, que às vezes se entrelaçam entre si, né? A maneira como chega pra gente, né? Se é oral ou se é um registro escrito, né? Modifica muita coisa, mas muita coisa, né? Na estrutura, na possibilidade de você modificar aquele relato, aquela história, aquele mito e tal. Mas enfim, estou falando demais, né? Vamos ampliar um pouquinho aí e contar essa história aí do Sultão Shahriar e a sua esposa, a Sultana Sherazade, sua segunda esposa no caso, né? Enfim, durante a dinastia dos Sassânidas, tá? Que é uma dinastia real, de fato existiu, né? Houve um monarca, que não está bem estabelecido o nome dele, né? Mas que foi considerado o melhor monarca de todos os tempos. Ele ampliou e, ao mesmo tempo, ele reestruturou, né? E ele melhorou, né, a administração dos reinos persas e tal, e juntando também com os berberes, mongóis, turcos e tal, né, dando origem aí ao que a gente entende como Arábia, né, generalizando, né. E a dinastia dos Sassânidas era uma dinastia persa, tá? E este monarca, que foi muito adorado por seu povo e que era extremamente justo, inteligente, bondoso e tal, é aquela ideia da Era de Ouro que a gente tem em todos os mitos, tá? Só para quem não tá pegando, sabe? A Era de Ouro, Éden, Paraíso, Jardim das Hespérides, por aí. Então, esse monarca, né, dos Sassânidas, ele morreu, né? Faz parte da vida, né? Ela chega ao fim, acontece. E quando ele morre, ele deixa 2 filhos, né? O mais novo e o mais velho, chamados Shahriar e Shahzeman. Gente, Shahzeman me lembra muito Changeman, mas é porque eu sou uma pessoa da década de 80, né? Mas enfim, Shahriar e Shahzeman. E muito diferente da maior parte dos mitos em que tem 2 filhos, né, num reino, esses 2 são muito amigos e eles ficam muito próximos, eles se gostam muito e tal. E de fato, o Shahriar, ele lamenta muito que ele não possa reinar junto, dividir o reino, né? Dividir, no caso, a regência, né, do reino com o seu irmão Shahzeman, porque eles são muito amigos, tá? E aí, depois de 10 anos, né, do Shahriar reinando e tal, ele resolve que ele vai separar uma parte do reino dele e dar para o Shahzeman, para o irmão dele, né? E essa parte fica sendo a Grande Tartária, tá? E ele dá a Grande Tartária para o irmão, né? E depois de dar a Grande Tartária para o irmão, ele volta-se para o palácio e ele resolve finalmente casar. Olha que interessante, porque a gente pode pensar várias coisas por aí, né? Mas o mito traz só isso, tá? Ele não vai muito além disso, não. Porque eu digo assim, em matéria de informação sobre o irmão, né, e tal. Mas o Shahriar, ele só resolve se casar depois de dar um reino para o irmão. Ele dá um reino para o irmão, passou 10 anos reinando sem ser casado, né? O que normalmente não é muito comum, tá? Mas enfim, e aí, depois que ele dá o reino para o irmão, ele resolve se casar, ele casa-se com uma mulher que ele ama loucamente. Ele é loucamente apaixonado pela sua esposa, né? E ele faz questão de mostrar para todos ao redor o quanto ele ama ela, com declarações públicas, dando ouro, joias, cobrindo ela de perfumes, vestidos e tal, e contratando músicos, artistas e tal, para celebrar o amor dele por ela e tal. E, juntando a isso, como o reino dele é muito grande, é muito vasto, né? Para melhor administrá-lo, eventualmente ele faz viagens longas e tal. E numa dessas viagens, quando ele retorna, ele pega a dona Sultana no flagra, traindo ele. E isso devastou o coração do sultão Shahriar. Ele de fato era extremamente apaixonado por ela e fica completamente devastado depois disso, né? E depois dessa
profunda decepção, surpresa, né? Ele resolve mandar o seu vizir é como se fosse o primeiro-ministro, tá? Ele resolve mandar o seu vizir decapitá-la, né? O que, aliás, era a regra, né, para mulheres adúlteras na época, naquele lugar. Enfim, e depois disso, não satisfeito em decapitar sua primeira esposa, né, ele resolve que todas as mulheres, tá, são tão perniciosas, vingativas, não vingativas, mas maliciosas, né, enganadoras, traiçoeiras, cruéis, quanto a primeira sultana. E aí, por causa disso, ele resolve se vingar em todas as mulheres. Qualquer semelhança com alguns complexos culturais no Ocidente não é mera coincidência. Vamos continuar com a história. Enfim, todas as manhãs ele se casava. Aliás, minto, gente, desculpa. Todas as noites ele se casava com uma nova jovem trazida pelo vizir, né? Trazida por essa figura do primeiro-ministro, vizir e tal. E todas as manhãs ele mandava assassinar a sua esposa com quem ele tinha casado à noite. E isso durou muitos e muitos meses, em que ele casava à noite, matava alguém de manhã, casava novamente à noite, mandava matar de manhã, casava à noite, mandava matar de manhã. Isso gerou um horror generalizado na cidade. Óbvio que todo mundo falava sobre isso, as pessoas estavam desesperadas, né? O sultão muito poderoso, tinha um exército no seu lugar e tudo mais, né? E as pessoas estavam já, né, fugindo da cidade, tentando disfarçar suas filhas e tudo mais, aquela coisa toda. E o grão-vizir, esta pessoa que todas as noites casava o sultão com uma noiva e todas as manhãs matava essa noiva, né? Esse grão-vizir tinha duas filhas. Uma delas se chamava Sherazade, a mais velha, e a mais nova se chamava Dinarzade, mais novinha, né? Que era uma menininha, jovenzinha, né? E as duas, por serem filhas do vizir, né? Lembra, o vizir é o primeiro-ministro, né? Elas tinham um tratamento todo especial, então elas eram letradas, elas tinham professores de filosofia, medicina, história, artes, né? Sem contar que elas eram mulheres muito belas, né? Na verdade, Sherazade era uma mulher, Dinarzade era uma menininha, né? A Sherazade era uma mulher muito bela e muito elegante, né? Muito culta. E ela, então, um dia chama seu papai vizir um cantinho e fala: pai, tenho um pedido para você. A partir daqui, eu vou continuar com o livro para não perder nenhum detalhe. O que acontece? Meu medo é perder os detalhes na hora de contar pra gente, né? Então, vamos embora. Um dia, quando o grão-vizir estava conversando com sua filha mais velha, que era seu deleite e orgulho, Sherazade disse-lhe: pai, tenho um favor a lhe pedir. Você me concederá? Não posso recusar nada, respondeu ele. Que seja justo e razoável. Então ouça, disse Sherazade. Estou determinada a impedir essa prática bárbara do sultão e a livrar as moças e mães do terrível destino que pesa sobre elas. Seria excelente, respondeu o grão-vizir. Mas como você pretende conseguir isso, menina? Meu pai, respondeu Sherazade. É você que deve dar ao sultão uma nova esposa todos os dias, e eu lhe imploro, por todo o carinho que tem por mim, que permita que a honra recaia sobre mim. Você está louca? Gritou o grão-vizir. O que colocou tal coisa em sua cabeça? Você já deveria saber o que significa ser a noiva do sultão. Sim, meu pai, eu sei. E não tenho medo de pensar nisso. Se eu falhar, minha morte será gloriosa. E se eu tiver sucesso, terei prestado um grande serviço ao meu país.
Você vê que é uma questão aí de martírio, né? Ela quer se martirizar para que as outras mulheres não morram. Tá? E é também uma espécie de operação de guerra, né, para ela, né? Não adianta. Jamais consentirei. Se o sultão quisesse que eu enfiasse uma adaga em seu coração, eu teria de obedecer. Que tarefa para um pai! Ah, se você não teme a morte, tema de qualquer maneira a angústia que você me causaria. Mais uma vez, meu pai, você me considerará o que peço? O quê? Você ainda está pensando nisso? Por que você está tão determinado a decretar sua própria ruína? Mas a donzela se recusou terminantemente a atender às palavras do pai e, por fim, em desespero, o grão-vizir foi obrigado a ceder e, triste, foi ao palácio dizer ao sultão que na noite seguinte ele o traria Sherazade. O sultão recebeu a notícia com grande espanto. Como você se decidiu a sacrificar sua própria filha para mim? Senhor, é o desejo dela. Mesmo o triste destino que aguarda não conseguiu fazê-la mudar de ideia. Que não haja engano, vizir. Lembre-se de que você mesmo terá de tirar a vida dela. Se recusar, juro que sua cabeça pagará pela pena. Senhor, custe o que custar, vou obedecê-lo. Embora seja um pai, também sou seu súdito. Então, o sultão disse ao grão-vizir que ele poderia trazer sua filha assim que quisesse. O vizir levou a notícia a Sherazade, que recebeu como se fosse a coisa mais agradável do mundo. Ele agradeceu calorosamente ao pai por ceder aos seus desejos e, ao vê-lo ainda curvado pela dor, disse-lhe que esperava que ele nunca se arrependesse de ter permitido que ela se casasse com o sultão. Então ela foi se preparar para o casamento e implorou que sua irmã Dinarzade fosse chamada para falar com ela. Olha a questão da presença da irmãzinha aí, né? Quando elas ficaram sozinhas, Sherazade se dirigiu a ela assim: minha querida irmã, quero sua ajuda em um assunto muito importante. Meu pai vai me levar ao palácio para celebrar meu casamento com o sultão. Quando Sua Alteza me receber, eu lhe implorarei, como um último favor, que deixe você dormir em nosso quarto, para que eu possa ter sua companhia durante a última noite em que estarei viva. Se, como espero, ele me conceder meu desejo, certifique-se de me acordar 1 hora antes do amanhecer e falar comigo nessas palavras: minha irmã, se você não está dormindo, eu imploro, antes do nascer do sol, que me conte uma de suas histórias encantadoras. Então começarei, e espero dessa forma livrar o povo do terror que reina sobre ele. Dinarzade respondeu que faria com prazer o que sua irmã desejasse. Quando chegou a hora habitual, o grão-vizir conduziu Sherazade ao palácio e deixou-a sozinha com o sultão, que a mandou levantar o véu e ficou maravilhado com sua beleza. Mas, vendo os olhos dela cheios de lágrimas, ele perguntou o que estava acontecendo. Senhor, tenho uma irmã que me ama tanto quanto eu a amo. Conceda-me o favor de deixá-la dormir essa noite no nosso quarto, pois é a última vez que ficaremos juntas. Shahriar consentiu com o pedido de Sherazade e Dinarzade foi chamada. 1 hora antes do amanhecer, Dinarzade acordou e exclamou como havia prometido: minha irmã, se você não está dormindo, eu imploro, antes do nascer do sol, que me conte uma de suas histórias encantadoras. É a última vez que eu terei o prazer de ouvi-la. Sherazade não respondeu à irmã, mas voltou-se para o sultão. Sua Alteza, permitirá que eu faça o que minha irmã pede? De boa vontade, respondeu ele. Então Sherazade começou. E aí começa as 1001 Noites, com este primeiro conto que eu vou contar pra gente agora, tá? Então vamos lá. Esse conto é incrível. Então, por favor, já vão anotando aí o que vocês quiserem trazer depois, que tem um monte de símbolos maravilhosos pra gente anotar por aqui, tá? Então, quem quiser anotar alguma coisa já para trazer, vai anotando. E quem quiser fazer pergunta, ó, tem um botãozinho de pergunta aqui embaixo, tá? O Mercador e o Gênio, de As 1001 Noites. Então, resuminho aqui legal pra gente entender As 1001 Noites, né?
bem rápido. Nas 1001 noites, o sultão Shahriar, descobrindo uma traição de sua mulher, desaponta-se com todas as mulheres do reino e decide, em vingança, casar-se diariamente com uma e mandar executá-la no dia seguinte. Sherazade é a filha do grão-vizir e arquiteta um plano para dar um fim a essa situação. Para isso, ela conta suas histórias para o sultão dia após dia, até que ele desista de seu plano. Sensibilização via contação de histórias. E a primeira história começa assim. Senhor, era uma vez um comerciante que possuía grande riqueza em terras e mercadorias, bem como em dinheiro disponível. De vez em quando, ele era obrigado a fazer viagens para organizar seus negócios. Um dia, tendo de percorrer um longo caminho até muito longe de casa, montou em seu camelo, levando consigo uma pequena carteira na qual havia colocado alguns biscoitos e tâmaras, porque teria de passar pelo deserto, onde não havia comida. Ele chegou sem nenhum contratempo e, tendo encerrado seus negócios, partiu em sua viagem de retorno. No quarto dia de viagem, com o calor do sol muito forte, o mercador saiu da estrada para descansar sobre algumas árvores. Ele encontrou ao pé de uma grande nogueira uma fonte de água límpida e corrente. Amarrando seu cavalo a um galho de árvore, o homem sentou-se perto da fonte, depois de ter tirado de sua carteira algumas de suas tâmaras e biscoitos. Quando terminou de comer, lavou o rosto e as mãos na fonte. Enquanto estava ocupado tentando comer, o mercador viu um gênio, enorme, vermelho de raiva, vindo em sua direção com uma cimitarra na mão. "Levante-se!" gritou ele com voz terrível. "E deixe-me matá-lo como você matou meu filho." Ao proferir essas palavras, o gênio deu um grito forte. O comerciante, apavorado, tanto com a face horrenda do monstro, quanto com suas palavras, respondeu-lhe trêmulo: "Ai de mim, meu bom senhor, o que eu posso ter feito para merecer a morte?" "Eu irei matá-lo", repetiu o gênio, "como você matou meu filho." "Mas como é que eu posso ter matado seu filho? Eu não conheço, nem nunca vi." "Quando você chegou aqui, você não se sentou no chão? Você não tirou algumas tâmaras da carteira? Enquanto comia, não atirou os caroços por aí?" "Sim, certamente fiz isso." "Então, eu lhe digo que você matou meu filho, pois enquanto você estava tirando os caroços nas pedras, meu filho passou e um deles o atingiu no olho e o matou. Então, eu o matarei." "Senhor, me perdoe." "Não terei piedade de você." "Mas eu matei seu filho sem querer, então eu imploro que poupe minha vida." "Não, vou matá-lo como você matou meu filho." E assim dizendo, agarrou o comerciante pelo braço, jogou no chão, ergueu seu sapo para decepar sua cabeça. O comerciante, protestando sua inocência, lamentou o que seria de sua esposa e filhos e tentou lamentavelmente evitar seu destino. O gênio, com sua cimitarra erguida, esperou até que ele terminasse, mas não foi nem um pouco tocado. Sherazade, a essa altura, vendo que já era dia e sabendo que o sultão sempre se levantava muito cedo para comparecer ao conselho, parou de falar. "Realmente, irmã", disse Dinarzade, a irmãzinha mais nova da Sherazade, "essa é uma história maravilhosa." "O resto é ainda mais maravilhoso", respondeu Sherazade. "E vocês veriam isso se o sultão me permitisse viver mais um dia e me desse permissão para contar a vocês na próxima noite." Shahriar, que ouvia Sherazade com prazer, disse a si mesmo: "Esperarei até amanhã. Posso mandar matá-la quando ouvir o final da sua história." Todo esse tempo, o grão-vizir estava desesperado, mas ele ficou muito feliz quando viu o sultão entrar na câmara do conselho sem dar a terrível ordem que esperava. Na manhã seguinte, antes do raiar do dia, Dinarzade disse à irmã: "Querida irmã, se você está acordada, rogo que continue com sua história." O sultão não esperou que Sherazade pedisse sua licença. "Termine", disse ele. "A história do gênio e do comerciante, eu estou curioso para saber o final." Então, Sherazade continuou com a história. Isso acontecia todas as manhãs. A sultana contava uma história e o sultão a deixava viver para terminá-la.
E assim foi naquela manhã. Quando o comerciante viu que o gênio estava decidido a cortar sua cabeça, ele disse: mais uma palavra, imploro. Imploro. Conceda-me mais um tempo, apenas para que eu vá para casa e possa me despedir da minha esposa e filho. Quando eu tiver feito isso, voltarei aqui e você poderá me matar. Mas, disse o gênio, se eu conceder um tempo que você pede, temo que você não volte. Dou-lhe minha palavra de honra que voltarei sem falta. Quanto tempo você precisa? Peço-lhe um ano de vossa graça. Eu prometo que daqui a 12 meses estarei esperando sob as árvores aqui para me entregar a você. Com isso, o gênio deixou perto da fonte e desapareceu. O mercador, recuperado do susto, montou em seu cavalo e seguiu seu caminho. Quando ele voltou para casa, sua esposa e seus filhos o receberam com grande alegria. Mas, em vez de abraçá-los, ele começou a chorar tão amargamente que eles logo adivinharam que algo terrível estava acontecendo. Diga-nos, eu lhe peço, disse sua esposa. O que aconteceu? Ai de mim, tenho apenas um ano de vida. Então ele contou o que havia acontecido entre ele e o gênio e como ele havia dado sua palavra sobre voltar no final de um ano para ser morto. Quando ouviram essa triste notícia, todos ficaram desesperados e choraram muito. No dia seguinte, o comerciante começou a resolver seus negócios e, antes de tudo, a pagar suas dívidas. Ele deu presentes a seus amigos e grandes esmolas aos pobres, colocou seus escravos em liberdade e proveu para sua esposa e filhos. O ano logo passou e ele foi obrigado a partir. Quando tentou se despedir, foi dominado pela tristeza e com dificuldade se afastou. Por fim, ele alcançou um lugar onde viu o gênio pela primeira vez, no mesmo dia em que ele havia indicado. Ele sentou-se à beira da fonte, onde aguardou o gênio em terrível suspense. Enquanto esperava, um velho, conduzindo uma corça, veio em sua direção. Eles se cumprimentaram, e então o velho disse a ele: Posso perguntar, irmão, o que o trouxe a este lugar deserto, onde existem tantos gênios do mal? Alguém poderia imaginar que era para ver essas belas árvores, mas é um lugar perigoso para ficar parado por muito tempo. O comerciante contou ao velho por que ele fora obrigado a ir até lá, que o ouviu com espanto. Que extraordinário! Eu gostaria de ser uma testemunha de seu encontro com o gênio. Dizendo isso, sentou-se ao lado do comerciante. Enquanto conversavam, um outro velho apareceu, seguido por 2 cachorros pretos. Ele cumprimentou-os e perguntou o que estavam fazendo naquele lugar. O velho que guiava a corça contou-lhe a aventura do mercador e do gênio. Mal ouvir a história, e o segundo velho também decidiu ficar lá para ver o que aconteceria. Ele sentou-se ao lado dos outros e estavam conversando, quando um terceiro velho chegou. Este perguntou por que o comerciante que estava com eles parecia tão triste. Eles lhe contaram a história e ele também resolveu ver o que aconteceria entre o gênio e o comerciante. Então, esperou com o resto. Eles logo viram, ao longe, uma fumaça densa, como uma nuvem de poeira. Essa fumaça se aproximava cada vez mais. Então, de repente, sumiu. Logo apareceu o gênio, que, sem falar com eles, aproximou-se do comerciante com a espada na mão e, segurando pelo braço, disse: Levante-se e me deixe matá-lo, como você matou meu filho. O comerciante e os 3 velhos começaram a chorar. Então o velho, que guiava a corça, atirou-se aos pés do gênio e disse: Oh, príncipe dos gênios, imploro que contenha sua fúria e me escute. Vou lhe contar minha história da corça que tenho comigo. E se você a achar mais maravilhosa do que a do comerciante que você está prestes a matar, espero que concorde e me conceda 1/3 de sua punição. O gênio pensou por algum tempo, e então disse:
Muito bem, estou de acordo. A história do primeiro velho. Vou agora começar a minha história. Por favor, venham aqui. Essa corça que você vê comigo, na verdade é minha esposa. Não temos filhos, portanto, adotei o filho de uma serva favorita e me determinei a torná-lo meu herdeiro. Minha esposa, porém, tinha grande antipatia tanto pela mãe do meu filho quanto por ele, o que ela escondeu de mim, até tarde demais. Quando meu filho adotivo tinha cerca de 10 anos, fui obrigado a fazer uma viagem. Antes de ir, confiei à minha esposa sua guarda e implorei que ela cuidasse dele durante a minha ausência, que durou um ano inteiro. Durante esse tempo, ela estudou magia a fim de realizar um plano perverso. Quando ela havia aprendido o suficiente, ela levou meu filho para um lugar distante e o transformou num bezerro. Então, ela o deu para um dos meus homens e disse para cuidar do bezerro que ela havia comprado. Ela também transformou a serva em uma vaca, que ela também enviou aos meus homens. Quando voltei, perguntei sobre a minha serva e a criança. Sua serva está morta, disse ela. E quanto ao seu filho, eu não o vejo há 2 meses, eu não sei onde está. Fiquei triste ao saber da morte da minha ajudante, mas como meu filho havia apenas desaparecido, achei que logo deveria encontrá-lo. 8 meses, entretanto, passaram-se e não obtive notícia dele. Veio então a festa de Bairam. Para comemorar, eu ordenei ao meu administrador que me trouxesse uma vaca muito gorda para ser sacrificada no ritual. A vaca que ele trouxe era minha infeliz serva. Eu a amarrei, mas quando estava prestes a matá-la, ela começou a se mexer de uma forma lamentável e vi que seus olhos estavam marejados de lágrimas. Aquilo me pareceu extraordinário e, sentindo um pouco de pena, ordenei ao administrador que a levasse embora e trouxesse outro animal no lugar. Minha esposa, que estava presente, zombou da minha compaixão, o que tornou sua malícia inútil. O que você está fazendo? Mate esta vaca. É a melhor que temos para sacrificar. Para agradá-la, tentei novamente, mas mais uma vez as lágrimas do animal se derramaram. Leve embora, disse o administrador, e mate-a. Eu não consigo fazer isso. O meu administrador a matou, mas ao esfolá-la, descobriu que ela não passava de ossos, embora parecesse muito gorda. Eu fiquei, obviamente, chateado. Fique com ela para você, disse ao administrador. E se você tiver um bezerro gordo, traga-o no lugar dela. Em pouco tempo ele trouxe um bezerro muito gordo, que, embora eu não soubesse, era meu filho. Ele se jogou aos meus pés com a cabeça no chão, como se quisesse me provocar pena e me implorar para não tirar sua vida. Fiquei ainda mais surpreso e comovido com essa ação do que com as lágrimas da vaca. Vá, disse o administrador, e leve de volta esse bezerro, tome muito cuidado com ele, traga-me outro do seu lugar imediatamente. Assim que minha esposa me ouviu falar isso, ela imediatamente gritou. O que você está fazendo, marido? Não sacrifique nenhum bezerro, senão esse aí. Minha esposa, não vou sacrificar esse bezerro. Apesar de todas as objeções que ela fez, eu permaneci firme. Mandei matar outro bezerro e aquele foi levado embora. No dia seguinte, o administrador pediu para falar comigo em particular. Eu vim, disse ele, para lhe dar a notícia que acho que você vai gostar de ouvir. Tenho uma filha que conhece magia. Ontem, quando estava trazendo de volta o bezerro que o senhor se recusou a sacrificar, eu percebi que ela sorriu e logo em seguida começou a chorar. Eu perguntei por que ela fazia isso. Ela disse: Pai, esse bezerro é filho de nosso mestre. Sorriu de alegria ao vê-lo ainda vivo
e choro ao pensar em sua mãe, que foi sacrificada ontem na forma de uma vaca. Essas mudanças foram feitas pela esposa do nosso mestre, que odiava a mãe e o filho. Eu deixo vocês imaginarem meu espanto ao ouvir isso. Fui imediatamente com o administrador falar com a sua filha. Primeiro fui ao estábulo ver meu filho, e ele respondeu com o seu jeito bobo a todos os meus carinhos. Quando a filha do administrador veio, perguntei-lhe se ela queria trazer meu filho de volta à sua forma adequada, né? Sim, posso, respondeu ela, com duas condições. Uma é que ele se case comigo. A outra é que me deixe punir a mulher que o transformou em bezerro. A primeira condição, concordo com todo meu coração e darei a você um amplo dote. A segunda também concordo. Apenas imploro que poupe a vida dela. Sim, farei isso. Vou tratá-la como ela tratou seu filho. Então ela pegou um vaso de água e pronunciou sobre ele algumas palavras que eu não entendi. Ao jogar a água sobre meu filho, ele se tornou imediatamente um jovem mais uma vez. Meu filho, meu querido filho, exclamei abraçando. Essa gentil donzela salvou você de um terrível encantamento. Eu estou certo que por gratidão você se casará com ela. Ele consentiu com alegria, mas antes de se casarem, a jovem transformou minha esposa em uma corça. E é essa que você vê na sua frente. Queria que ela tivesse essa forma em vez de uma diferente, para que pudéssemos vê-la na família sem repugnância. Desde então, meu filho ficou viúvo e foi viajar. Agora vou em busca dele. E não querendo confiar minha esposa aos cuidados de outras pessoas, a corça, né? Vou levá-la comigo. Não é um conto maravilhoso? É verdade, Disse o gênio. e por isso eu concedo a você 1/3 da punição desse comerciante. Quando o primeiro velho terminou sua história, o segundo, que conduzia os 2 cachorros negros, disse ao gênio: Vou lhe contar o que aconteceu comigo e tenho certeza que você vai achá-la ainda mais surpreendente do que aquela que você acabou de ouvir. Mas, quando eu contar, você vai me conceder também 1/3 da punição do comerciante? Sim, Respondeu o gênio. desde que a sua história ultrapasse a da corça. Com este acordo, o segundo velho começou sua história. Falei que hoje ia ser longo, né? A história do segundo velho e dos 2 cães negros. Grande príncipe dos gênios, você deve saber que somos 3 irmãos, esses 2 cães negros e eu. Nosso pai morreu, deixando a cada um de nós 1000 moedas de ouro. Com essa soma, todos os 3 assumimos uma pequena e mesma profissão e nos tornamos comerciantes. Pouco tempo depois de abrirmos nossas lojas, meu irmão mais velho, um desses 2 cães, resolveu viajar para o exterior por causa de mercadorias. Com essa intenção, vendeu tudo que tinha e comprou mercadorias adequadas às viagens que estava prestes a fazer. Ele partiu e ficou fora um ano inteiro. No final desse tempo, um mendigo veio à minha loja. Bom dia, disse eu. Bom dia, Respondeu ele. é possível que você não me reconheça? Então eu olhei para ele de perto e vi que era meu irmão. Fiz com que ele entrasse em minha casa e perguntei-lhe como havia saído em seu empreendimento. Não me questione, apenas olhe para mim. Isso é tudo que eu tenho. Falar sobre isso seria apenas renovar minha dificuldade em contar todos os infortúnios que se abateram sobre mim e em um ano me trouxeram a esse estado. Fechei minha loja e o levei ao banho, dando-lhe minhas vestes mais lindas. Examinei minhas contas e descobri que havia dobrado meu capital, isso é, agora possuía 2.000 moedas de ouro. Dei metade ao meu irmão, dizendo: Agora, irmão, pode esquecer suas perdas. Ele as aceitou com alegria e vivemos juntos como antes. Algum tempo depois, meu segundo irmão desejou também vender seu negócio e viajar. Meu irmão mais velho e eu fizemos tudo o que podíamos para dissuadi-lo, mas foi inútil. Ele se juntou a uma caravana e partiu, fugiu com cerco.
voltou no final de um ano, no mesmo estado do nosso irmão mais velho. Eu cuidei dele. E como tinha 1.000 moedas de ouro sobrando, dei para que reabrisse sua loja. Um dia, meus 2 irmãos vieram até mim para propor que fizéssemos uma longa viagem em comércio. No início, recusei-me a ir. Vocês viajaram, o que conseguiram com isso? Mas eles me procuraram várias vezes. E após ter resistido por 5 anos, finalmente cedi. Quando eles fizeram sua preparação e começaram a comprar as mercadorias que precisávamos, descobriram que haviam gasto todas as 1.000 moedas de ouro que eu lhes havia dado. Eu não os repreendi. Dividi minhas 6.000 moedas de ouro com eles, dando 1.000 para cada um e ficando com 1.000 para mim. E as outras 3.000 moedas enterrei em um canto da minha casa. Compramos mercadorias, carregamos um navio com elas e partimos com vento favorável. Após 2 meses de navegação, chegamos a um porto onde desembarcamos e fizemos uma grande venda. Então, compramos a mercadoria do país e estávamos prestes a navegar mais uma vez quando fui parado na praia por uma mulher bonita, embora muito mal vestida. Ela veio até mim, beijou minha mão, implorou que eu me casasse com ela e a levasse a bordo. A princípio eu recusei, mas ela implorou tanto e prometeu ser uma esposa tão boa para mim que finalmente consenti. Comprei vestidos lindos para ela e depois de nos casarmos, embarcamos e zarpamos. Durante a viagem, descobri tantas qualidades boas em minha esposa que comecei a amá-la cada vez mais. Mas meus irmãos começaram a ter ciúmes da minha prosperidade e começaram a conspirar contra a minha vida. Uma noite, quando estávamos dormindo, eles jogaram minha esposa e eu no mar. Minha esposa, porém, era uma fada e, por isso, não deixou me afogar, mas me transportou para uma ilha. Quando o dia amanheceu, ela me disse: quando eu te vi na beira-mar, gostei muito de ti e quis experimentar a tua boa índole. Por isso, apresentei-me com o disfarce que viste. Agora que te recompensei, salvando tua vida. Mas estou muito zangada com teus irmãos e não descansarei enquanto não tirar suas vidas. Agradeci a fada por tudo que ela fez por mim, mas implorei que não matasse meus irmãos. Acalmei sua ira e, em um instante, ela me transportou da ilha onde estávamos para o telhado da minha casa, desaparecendo logo depois. Desci, abri as portas e desenterrei as 3.000 moedas de ouro que havia enterrado. Fui até o local onde ficava a minha loja, abri-a e recebi meus companheiros comerciantes com os parabéns pela minha volta. Quando retornei para casa, vi 2 cachorros negros que vieram ao meu encontro, com carinhas tristes. Fiquei muito surpreso, mas a fada reapareceu e me disse: não se surpreenda ao ver esses cães. Eles são seus 2 irmãos. Eu os condenei a permanecer por 10 anos nessas formas. Depois de me dizer onde eu poderia ter notícias dela, ela desapareceu. Os 10 anos quase se passaram. Eu estou no caminho para encontrá-la. Durante minha viagem, encontrei este mercador e o velho com a corça, e fiquei aqui com eles. E essa é a minha história, ó príncipe dos gênios. Você não achou maravilhosa? Sim, de fato. E eu lhe darei 1/3 da punição do comerciante. Então, o terceiro velho fez ao gênio o mesmo pedido que os outros 2 haviam feito. E o gênio lhe prometeu o último 1/3 da punição do comerciante se sua história ultrapassasse as outras. Então ele contou sua história ao gênio, mas eu não posso contar o que foi, porque eu não sei. Mas sei que foi ainda mais maravilhosa do que qualquer uma das outras, de modo que o gênio se espantou e disse ao terceiro velho: vou conceder a você 1/3 do castigo do comerciante. Ele deve agradecer a vocês 3 por terem se interessado em ajudá-lo. Se não fosse por vocês, ele não estaria mais aqui. Dizendo isso, ele desapareceu
para a grande alegria de todos. O comerciante não deixou de agradecer aos amigos e cada um seguiu seu caminho. O comerciante voltou para sua esposa e filhos e passou o resto de seus dias feliz com eles. E por enquanto a gente para um pouquinho por aqui. Claro que tem muito mais, né? Imagino que vocês devam estar curtindo pra caramba, porque a história é maravilhosa. Mas, para o pessoal que me aturou até agora, né? Algumas questões interessantes para a gente pensar, né? Claro que a ideia aqui do Todo Mito é que vocês interajam, façam perguntas, tragam ideias e a gente interprete o mito juntos, né? Lembrando sempre que o mito é polissêmico, tá? Então as interpretações nunca são finalistas, a gente pode interpretar eternamente todos os mitos, tá? Sem exaurir tudo que há de riqueza neles, né? Mas um ponto que me chamou a atenção, agora no finalzinho da história, só para a gente pensar um pouquinho sobre, né, mito e tal, é que a fada, né, que encontra esse segundo velhinho, ela transporta ele para o teto da casa dele, teto da casa, alto, né? E ele tem que descer do teto para pegar o negócio que está enterrado, né? Moedas que estão enterradas. Olha, ascensão, queda, né? Anábase, catábase, né? E ele desce e pega algo que está enterrado dentro da terra, então abaixo do nível, né? Está muito acima, vai para um pouco abaixo, né? E aí depois ele então encontra esses dois irmãos que são os dois cachorros, né? Que foram transformados em dois cachorros, né? Ser transformado em cachorro, né? Tem alguma relação também com professor de mitologia grega, sempre vou levar para Circe, né? Mas essa ideia de você animalizar parte de você, né? Simbolicamente, um conto com três irmãos, né? São três facetas da mesma psique, né? Quando eu sonho com um irmão ou quando eu sonho com um amigo que é muito parecido comigo em algum sentido, né? Muito provavelmente, claro que os significados podem ser infinitos, tá, gente? Não existe significado estanque nem para mito nem para sonho. Mas é muito provável que a gente esteja de alguma forma relacionando a partes nossas, né? Então, ter três irmãos, né, na história, provavelmente são facetas do próprio comerciante, né? E que ele fala, né? Guardei tanto, dei tanto para não sei o que lá, e isso não sei o que lá voltou e tal. Eu fico imaginando em relação a investimentos. Não necessariamente de dinheiro, tá, gente? A gente pode ser um pouco mais criativo do que o mercado e a gente pode investir tempo, energia, né? Eu fico pensando em perceber, por exemplo, que a gente tem um quantum, né? Uma quantidade de energia ao longo da nossa vida, ao longo do nosso dia, né? Para investir em algumas coisas, né? E aí tem alguns investimentos de energia, de tempo, de dedicação, né? Que não tem retorno nenhum, né? Que retornam com muito pouco, né? Que retornam como pedintes, né? E muitas vezes a gente repete esse investimento, né? Não volta nada, né? Dediquei meu tempo, dediquei meu amor, dediquei minha atenção, dediquei a minha energia, me dediquei a minha essência, né? E não retornou, e não voltou. E aí eu vou lá, invisto de novo, né? E não retorna de novo. E aquela parte minha, né? Que vive me pedindo devoção e me retornando nada de volta, né? Ou só me exaurindo, como se fosse, sei lá, um vampiro, né? Sei lá, de recursos, né? Ela me pede para fazer uma grande viagem com ela, né? E aí eu vou. O negócio nunca me trouxe nada de bom, mas eu vou, né? E aí no final, isso que não me trouxe nada de bom, né, me arremessa do navio, mesmo comigo tendo uma boa relação com a minha ânima, né? No caso dele ali, ele encontra a ânima, né? Que estava e olha que lindo, né? Ela é linda, mas ela está muito mal vestida, né? Então é algo que tem um grande potencial, é algo que em si tem uma beleza, tem uma riqueza, tem uma potência, né?
mas que não estava sendo bem tratada, não estava sendo bem cuidada, bem observada até então. E ele resolve confiar nessa ânima e falar, cara, vamos lá, deixa eu te tratar, deixa eu te cuidar, né? E nessa de deixa eu te tratar, deixa eu te cuidar, de fato, né, o relacionamento entre eles cresce, amplia, né, e ela começa a ajudar ele, né? Isso, Thaís, muito bom, né? Os irmãos funcionam como sombra vampírica, né? Que vão puxando, né? Vão sugando energia, né? Enfim, foi um pensamento que eu tive aqui, tá, gente? Mas é só uma maneira possível de interpretar o mito, né? Eu queria que, assim, independente de eu trazer leituras, né, que eu sempre vou trazer, porque eu acho importante a gente ter essas trocas, né, nesse ponto, mas eu queria também que vocês falassem um pouquinho, se vocês quiserem escrever aí, botar pergunta. Aí não apareceu nenhuma pergunta, a pergunta fica aqui, ó. Siga meu dedo. Eu acho que fica aqui. Se não fica aqui, fica aqui. Eu nunca sei qual é o lado certo, tá? Mas é por aqui embaixo, tem uma perguntinha aqui, né? E aí... Claudia, você tá aí, você escreveu, deixa eu ler. Os irmãos que traíram se tornaram animais que simbolicamente entendemos nossa cultura como representação de fidelidade. Cara, interessante, né? É verdade, porque eles se tornam cachorros, né? Não é qualquer animal, né? Mas é o cachorro especificamente, né? E de fato, o cachorro é um animal muito fiel, né? Então, assim, você reduz a possibilidade de escolha, né? Porque cachorro é um bicho muito obediente, né? E ao mesmo tempo reverte a polaridade. Fala, olha, se você tem muita autonomia e não sabe lidar com esse poder e faz bobagem, então você vai virar um cachorro que não vai ter quase nenhuma autonomia, vai depender para quase tudo, né? E ao mesmo tempo vai treinar a sua fidelidade, vai aprender a ser fiel, né? Bem interessante, hein? Muito boa essa leitura, hein, Claudinho? Ó, o Thiago escreveu aqui, ó. Recomendo a nova edição das Mil e Uma Noites do professor Mamed Jarouche, baseada nos manuscritos árabes originais. Obrigado, Thiago! Obrigadão. Thiago sempre fazendo boas indicações. Obrigadão. Obrigadão mesmo. Vou catar, procurar. O que eu não sei se você entrou desde o começo, mas eu mostrei o que eu usei para cá hoje, né? Não foi só essa edição aqui dos contos árabes, que é da Pandorga, mas eu usei também. É porque eu gostei mais da escrita da Pandorga, achei mais fácil para ler pra gente, para trazer. Mas também vi essa mesma história aqui, nas Mil e Uma Noites, versão da Nova Fronteira, né? E estudei um pouquinho de cultura árabe e tal, em outros livros e tal, que eu mostrei também. O livrão tá grande aqui, por preguiça, né? Obrigadão, Thiago. Mas enfim, gente, outras leituras aí simbólicas que vocês têm. Eu adorei essa ideia dos cachorros, né? De fato, né? O cachorro, ele é um animal que, quando a gente tem o mito em mente do Hades e o mito em mente da Ártemis, né? Eu falo um pouco mais sobre cachorro, aí já tem umas pesquisas, né? É um animal que ajudava o ser humano a se encontrar, a sobreviver e a caçar à noite, né? Porque o cachorro, ele tem à noite todas as características que faltam para o ser humano, o cachorro tem, né? A visão dele à noite é melhor do que a visão do humano, a audição, olfato, né? Enfim, tudo muito melhorado, né? E isso ajuda pra caramba. Então tem alguma coisa ali do campo do instintivo também, né? Que é elaborado em cima desses cachorros aí, né? Enfim, gente, mais coisas, dicas, sugestões, comentários. Eu prefiro mil vezes que vocês falem, que vocês digam o que vocês acharam, que vocês tragam dicas como o Thiago trouxe, né? Do que eu ficar falando, que assim, nada contra, né? Mas uma coisa que eu acho importantíssimo, né? Já vou ler o que o Thiago escreveu, mas uma coisa que eu acho importantíssimo para a gente pensar, principalmente no contexto das Mil e Uma Noites, é uma leitura minha, tá, gente? Por isso que é bom fazer esse ao vivo, que vocês podem concordar, discordar e tal, né? É essa questão do trauma violento que leva, tá, a uma generalização pela dificuldade de poder lidar com o trauma, tá? Vamos lá que eu vou explicar esse negócio aí. O sultão, ele casa com sua primeira sultana, sua primeira esposa, né? Ele é traído,
a dificuldade dele de lidar com aquele trauma por causa daquela esposa e tal é tão absurdamente grande que ele só consegue minimamente, de uma forma muito primária, tá? Elaborar aquela questão da traição e do trauma e tudo mais, diluindo a culpa, né? Diluindo a decepção dele entre todas as outras mulheres. Por quê? Porque no fundo, interpretação minha, tá, gente? No fundo, talvez ele ainda esteja querendo justificar a ação da primeira mulher por quem ele era loucamente apaixonado. Pensa assim. Se todas as mulheres são víboras traiçoeiras, logo a minha primeira esposa, que eu amei tão profundamente e me traiu, não era tão culpada assim. Ela estava fazendo o que era da natureza dela. Percebe como é um discurso de muito ressentimento, mas ao mesmo tempo tentando ainda resgatar o que ele sentia por ela. De amor, de devoção e tal, né? Faz parte da estruturação do trauma isso daí, né? Gente, que delícia, vocês estão participando! Eu já vou voltar e ler todo mundo. Só terminar esse toque aqui que eu tô pensando, né? E aí ele dilui, né, entre todas as mulheres do mundo a culpa da sultana, que é um pouco menos culpada. Por quê? Porque ela fez o que era da natureza feminina, ela é um ser humano, para que ela pudesse, para que aquela mulher que estava sendo exaltada como uma divindade, né, pudesse ser vista como uma mulher normal, né, todas as outras mulheres do planeta tinham que ser demônios, tinham que ser horríveis. Percebe o nível da idealização que ele estava fazendo na esposa e o tamanho da decepção, né? E aí ele gera uma coisinha, né? Ele trabalha em cima, não gera, mas ele trabalha em cima de uma lógica, né? Que é a ideia da profecia autorrealizadora, né? Ele acredita de fato que todas as mulheres vão traí-lo, só que ele não dá nem tempo para que isso aconteça, né? Porque ele casa de noite e mata de manhã, casa de noite e mata de manhã, né? E quantas vezes ao longo da vida a gente não entra em relacionamentos, e eu não estou falando só de relacionamentos amorosos, tá, gente? Mas relacionamentos em geral, tá? Que envolvam companheirismo, que envolvam cumplicidade, que envolvam divisão de tarefas e tal, né? Quantas vezes a gente não entra em relacionamentos esperando que esses relacionamentos vão ou resgatar ou repetir o padrão do relacionamento anterior, como se sempre estivesse fadado a repetir aquele relacionamento anterior, né? E surpresa, não é porque a nossa mente está, né, girando ao redor do trauma, o que é natural, né, da natureza circular do trauma, né, que as pessoas são iguais umas às outras, não, elas são diferentes, inclusive elas vão trazer problemas diferentes, não mesmo, mas outros, né? O que não falta no planeta é criatividade do ser humano, né? Mas enfim, só joguei um pouquinho pra gente pensar nisso, né? Lembrando que, assim como o trauma que levou à generalização levou na história à misoginia do sultão, um trauma pode levar a uma generalização, que pode levar também a uma misandria, tá? Isso aí independe de gênero, como quase tudo na vida. Mas vamos lá. Agora eu vou voltar para ler, porque, nossa, muitas coisas. Muitas coisas. Vamos lá. Pera aí. Pronto, parei no Astromaktab. Isso, vamos lá. Se lhe agrada a ideia, seria muito interessante abordar os Jinn, sua natureza mítica e sua relação com a psique. Com certeza me agrada. A questão é, aqui no Todo Mito, né, que é uma livezinha, a ideia é ela ser meio curtinha e a gente ficar em cima do mito que eu trouxe, né? E aí, o que acontece? Quando a gente terminar essa live, daqui a pouquinho, né, quando eu terminar de ler e comentar tudo que foi escrito, eu vou salvar, se o Instagram salvar, porque a gente nunca sabe, né, Instagram? Você sempre é uma surpresa na nossa vida. Coisa fofa, Instagram. Então, mas eu vou salvar a live e aí eu vou fazer uma nova eleição, né, lá nos stories, tá? E aí vocês escolherem de novo mitologia árabe
Por favor, escolham, porque daí eu mergulho nela, né? Aí eu trago contos dos Jin, né? Sem esquecer que nessa história que eu contei tinha um Jin, só que ao invés de estar no seu lado luminoso, né, de trazer 3 desejos e tudo mais, tal, ele estava no seu lado umbralino, no seu lado trevoso, né, de vingar-se do comerciante, porque o comerciante matou o filho dele, que devia ser alguma coisa minúscula, que é uma outra questão simbólica também que a gente pode trabalhar, que eu acho maravilhosa para a gente estudar, né? Mas o gênio está lá. O gênio é ameaça de morte iminente na história. Tiago botou. Se bem que no contexto semítico ele é tido como um impuro. O cão na tradição judaica e islâmica geralmente não é positivo. Pois é, mas aí a gente evita essa coisa aí da unilateralidade do símbolo, né? Senão o símbolo fica manco, fica capenga, né? Então a gente pode perceber que há um potencial negativo, há um potencial positivo, e aí quando um dos dois é privilegiado em detrimento do outro, aí já é uma questão normalmente de um princípio de processo de adoecimento, quando a gente tem a negação de alguma parte, qualquer uma, a parte luz, a parte sombra, a parte masculina, a parte feminina, né? Todo processo de unilateralidade e negação vai tender para um adoecimento, né? Jana botou, muito bom ouvir essa história das 1001 noites. Ah, um pedacinho pequenininho. Vamos lá, Cláudia botou aqui, ó. Oi, Cláudia, como você enxerga a trindade dos velhos como o quarto elemento do comerciante? Consegue fazer alguma análise? Claudinha, acho essa pergunta maravilhosa. Não tinha pensado sobre isso. O bom da gente contar a história e deixar é justamente isso que vem, né? Então, em termos junguianos, a gente tem aí 3 Senex, né? É interessante que são 3 velhos, né? O primeiro vem com uma corça, o segundo vem com 2 cachorros, ó. O primeiro vem com 1, o segundo vem com 2, né? E o terceiro não é mencionado, né? O terceiro não é mencionado se ele vem com alguma coisa ou não, ele se aproxima, né? Ele não vem com 3 nada, né? E aí leva para aquela coisa do mistério da Trindade, né, e tal. E eu vejo muito como se fossem linhas temporais, tá? Olha o Renato aí pensando no multiverso Marvel DC, né? Enfim, como se fossem 3 possibilidades do uso, né, da vida daquele cara. Aquele cara está para morrer, comerciante, né? E chega, antes de chegar à sentença de morte, que é o gênio, né? Chegam 3 velhos para falar com ele, né? Geralmente, um velho na história, salvo exceções, ele vem com uma imagem arquetípica do Senex, né? O Senex é o arquétipo do velho, né? Ele vem como um representante da energia do Senex. Como vem 3 Senex, né? O que não é uma coisa muito comum, né? Me lembra tanto a chegada dos 3 reis magos, que pronunciam um nascimento, né, de Jesus e tudo mais, quanto a ideia, né, de 3 entidades sábias que vêm para negociar com a morte para conseguir mais futuro para você. Interessante é que o que o cara tinha como sentença era a morte, né? E o que os velhos negociam é 1/3 da morte. O que seria 1/3 da morte? Você percebe que o gênio vai embora e não mata ninguém? Pois é, né? Aí eu fico pensando aqui, eu fiquei pensando em relação, você falou essa questão dos 3 velhos, né? Eu fiquei pensando que podem ser 3 potenciais de futuro ali para ele, né? E pode ser também, de alguma forma, uma espécie de referência metafórica à ideia dos 3 magos e à ideia do renascimento, né? De algo que vai morrer para que outra coisa renasça, né? Então aquele comerciante, diante da situação com o gênio, vai morrer de fato, está condenado a morrer, ele vai morrer, né? E um novo comerciante que vai chegar em casa, né, para ser recebido pela família, pela esposa e tal, vai renascer. Como é que a gente sabe disso? Porque de fato ele fez todo um ritual de despedida e enterro antes, lembra? Ele libertou os escravos, pagou suas dívidas,
deixou mulher e filhos bem, etc, etc, e depois ele foi lá para morrer, né? Quando ele volta, ele não vai escravizar de volta os escravos, né? Ele vai ter uma outra vida. Alguma coisa muito diferente vai acontecer dali em diante, né? Vai ter um outro status. Então eu vejo como uma espécie de bênção para o renascimento, bênção tripla para o renascimento, que é uma coisa que acontece também nos Três Reis Magos. A princípio eu penso isso, daqui a 10 minutos eu vou mudar de ideia ou ampliar essa ideia. Mas só o que me veio pelo que você falou, tá? Agora eu vou ler aqui a Luana rapidinho. Luana, vem pro Rio pra gente tomar café. Achei interessante essa ideia da fidelidade dos cães, mas quando foi falado que são 2 cães negros, pensei no Hellhound, cães sobrenaturais. De uma certa forma são cães sobrenaturais, né? Porque eram seres humaninhos e viraram cães, né? Então, né? Mas tipo, né? São parcelas ali que ficam talvez naquela questão, né, do cachorro que está ali para proteger, mas que deve ser cuidado e ao mesmo tempo, né, uma criatura que, né, em caso de ser atacada ela vai te proteger e tal, enfim, pensando coisas aqui, né. Não me parece que sejam cães que vão levar ele para o inferno nem nada, tipo o cachorro magro que aparece no início do Fausto do Goethe, não. Mas, enfim, pelo menos não me parece, né? Não sei se para vocês pareceu. Mateus botou? Walter Benjamin fala da capacidade de cura através de narrativas. Pode-se dizer que Sherazade estava curando aos poucos o sultão. Perfeitamente. Perfeito, Mateus. E é isso, né, cara? E o que é a cura do sultão, né? Isso me interessa demais, demais. No projeto Mito em Mente, eu acho que é a cura do sultão, praticamente, né? Porque é essa ideia de sensibilização progressiva que é possível de ser feita através da contação de histórias, né? E através, principalmente, do escutar outras pessoas interpretando as mesmas histórias. Entender que essas outras pessoas pensam de maneira diferente e que essa diferença nos afeta, mas pode nos afetar de maneira positiva, pode nos afetar de maneira construtiva, se a gente for minimamente humilde o suficiente para entender que a nossa interpretação da realidade não é a única, nem é a melhor de todas, é só uma entre tantas, né? E que a gente pode enriquecer a nossa leitura de mundo, né? Através da escuta, né, afetiva, né, da escuta acolhedora em relação às leituras alheias, né? Então, eu acho que, pô, maravilhoso isso, né? Da Sherazade curando o sultão desse trauma, né? Curando do trauma que levou à generalização e que levou à morte de um monte de gente, né? Vamos combinar que generalização não é a coisa mais inteligente de se fazer, né? E a gente faz para se defender, que nem o sultão fez. Já não botou. Engraçado a mulher ser a vilã e também a heroína na mesma história. Pois é, né, Jana? Sabe uma coisa interessante? Eu não vejo isso como uma coisa nem surpreendente, nem... Sabe? Eu vejo como uma coisa mais natural do mundo. Qualquer gênero pode ser potencialmente herói ou vilão, né? Uma das coisas mais interessantes, pessoal da turma de sexta-feira, que eu estou dando aula para a coletividade helênica de São Paulo, né? Lá pelo consulado da Grécia, né? Estou dando aula de mitologia grega para os gregos e descendentes de gregos, na sexta-feira. E uma das coisas que mais me chamou a atenção é que o pessoal falava assim, nossa, tantos heróis e heroínas gregos e não tem vilão. Eu falei, pois é, não tem vilão. Porque o herói é o próprio vilão. Porque se a gente for parar para pensar, a menos que o vilão seja uma caricatura muito tosca, né? O vilão, normalmente, para si mesmo, ele é um herói. Ele quer realizar algo grande, grandioso, que vai trazer para ele algum benefício, né? Pode ser que aquele benefício seja uma coisa um pouco estranha para o resto das pessoas. Pode ser que ele seja um louco autoritário, pode ser. Mas não tem um vilão, entendeu? Tem um potencial positivo e negativo, né? Tem um potencial heróico, tem um potencial trágico, tem um potencial vilanesco, mas são todos heróis. Doido, né? Enfim. E o ser
né? Gêneros não são símbolos, né? E gêneros têm positivo e negativo, né? Vai ter sua complexidade, né? E realmente na mesma história, a mulher ser, né, aquela que derruba, né, e aquela que reestrutura, que transforma e tal, né, pode falar, dentro da psicologia analítica pelo menos, né, pode falar de uma relação do sujeito com sua ânima, né, ele desenvolvendo uma relação que começa destrutiva e depois vira uma relação construtiva, né, e é sempre com a mesma figura, porque a ânima. Interessante que a nossa psique, né, ela funciona mais ou menos que nem o Vaticano, entendeu? Se morre o Papa, a gente bota outro Papa, né? Se um ego está muito despotencializado, um complexo muito potencializado, pode se tornar um novo ego, né? Se tornar um novo Papa, né? A mesma coisa para a ânima, né? Se uma relação com a ânima está muito desgastada, venenosa e tudo... Ih, olha só, meu pequeno eu está aparecendo aqui. Muito venenosa e tal, ela pode ser... Essa relação pode minguar e a gente tem que desenvolver uma nova relação mais construtiva e tal, né? Deixa eu ler aqui do Thiago, peraí, me tirar um bonequinho dele. Sherazade estava fazendo psicanálise, terapia, consultão antes do tempo moderno? Com certeza, até porque, né, a não ser pelo nome, né, da teoria psicanalítica, né, do Freud ou da psicologia analítica junguiana, tá? A estrutura do tratamento terapêutico, ela já existia no xamanismo, tá? A gente tem a estrutura igualzinha. Quer ver? A pessoa tem um surto psicótico, é levado, surto psicótico mesmo, é levado para dentro da cabana do xamã, né? E aí você tem tambores, ervas, canto ritual, por dias e dias e dias e dias, e a pessoa deitada ali, aspirando um monte de ervas e suando e blá blá blá. E ao longo desse processo, que leva vários dias dentro da tenda do xamã, o xamã vai contando uma história para aquela pessoa. Que história que ele conta? A história do avô, do avô, do avô daquela pessoa. E aí depois que ele termina de contar a história do avô, do avô, do avô daquela pessoa, ele conta a história do avô daquela pessoa. E depois ele conta a história do avô daquela pessoa. E depois ele conta a história daquela pessoa. O que isso faz? Isso estrutura um nexo narrativo dizendo que você aqui não é só você aqui. Você aqui está amparado pela história de vida do seu avô, do avô do seu avô e do avô do seu avô. E o avô do seu avô lá atrás estava ligado com a própria origem do universo. E se você não der valor e potência e não cumprir o papel que se espera que você cumpra aqui, assim como o seu avô cumpriu, o avô do seu avô cumpriu e o avô do seu avô cumpriu lá atrás, o avô do seu avô cumpriu lá atrás, é provável que o próprio universo entre em colapso. E olha que interessante, depois dessa coisa toda, que dura dias e dias, e tambores e ritos e tarararará, e essa história é contada de maneira circular, várias e várias vezes, ou seja, passa daqui para cá, para cá, para cá, termina aqui, volta, papapá, volta, papapá, volta, papapá, né? Até a história se misturar, né? Até criar um mosaico, né? A pessoa sai ok, direitinha e socialmente funcional. São os termos que os antropólogos usam para as pessoas que passam por um ritual xamânico. Ela está curada, ela está socialmente funcional. Ela funciona na sociedade, é tudo que precisa dela. E isso aí é estrutura, né? Estrutura da psicanálise ou da psicologia analítica, tal, só que lá no xamanismo. Bem anterior a isso tudo. Claudinha botou, uma visão bem romântica essa. Para mim, essa de diluir a culpa, vejo mais como um reforço, é muito um processo de repetição da psique. A gente repete o trauma inconscientemente. Sim, eu não acho nem que seja romântico, não. Eu acho que é bem triste, assim, ele querer ficar tentando salvar a alma da primeira esposa, sabe? Esse comentário que você está fazendo é em relação àquela leitura que eu fiz, né?
Eu acho bem doloroso isso, sabe? É não conseguir de jeito nenhum enxergar a pessoa que ferrou a vida dele como uma mulher. Possível de errar, possível de acertar, enfim, né? Ele não consegue. Para que ele consiga chegar um pouquinho mais perto, ele tem que generalizar que o universo é. Mas enfim, é só uma leitura, tá? A gente pode ter infinitas outras. Mais comentários! Tiago Faria, o Islã tem isso. Além dos anjos, os humanos e demônios, tem os djinns que são intermediários. Tem livre-arbítrio, assim como as pessoas. Seria interessante falar desses seres. Pois é, mas a gente vai falar. A gente vai falar um pouquinho, né? Gênio, djinn, né? Só que a faceta nada simpática desses seres, né? A Bárbara lá embaixo perguntou, as 3 parques do destino também? Ih, caraca, ferrou agora. Bárbara, eu sei o que você está falando, mas eu não sei a que você está se referindo dentro da história que a gente falou. Mas vamos lá, talvez você esteja falando quando eu estava falando dos 3 velhos, né? Talvez a gente pode relacionar com as moiras, né? Que são Cloto, Láquesis e Atropos, né? As 3 deusas fendeiras do destino na mitologia grega. E, enfim, elas são as deusas que tecem o destino tanto dos humanos quanto dos deuses e tal. Isso a gente fala no Mito e Mente da vida, tá? Mas o que importa pra gente, né, aqui é essa questão talvez de os 3 velhos aparecerem como 3 partes do futuro daquela pessoa. E nesse ponto eu concordo com você. Bárbara, desculpa que o meu raciocínio ele tá fazendo enquanto eu tô falando, né? Tá aqui no stand-by, né? Nesse ponto eu concordo com você bem, né? Isso faz bastante sentido. Por quê? Porque o terceiro velho ele conta a história pro gênio, mas essa história não é contada pra gente. E a Sherazade diz, né, para Dinarzade, para a irmãzinha dela e para o sultão, né, que ela não pode falar porque ela não sabe. Então talvez esse terceiro velho seja Atropos, representativamente falando, né, paralelo simbólico com Atropos, a última das moiras, né, que é justamente aquela que decide a hora da morte, né? Então ela não pode falar, né? Talvez aquele velho tenha contado, cara, viajei muito agora e adorei o que você falou, Bárbara. Talvez esse último velho tenha contado pro Jim o futuro do comerciante e a morte do comerciante. E o Jim tenha resolvido ver aquilo. Falou, ok, top, quero ver isso aí se realizar. Pô, olha, seria uma virada de história muito legal. Muito legal. Eu tô muito feliz com essa ideia. Jana botou 3 fases da vida, criança, adulto e velho. É que os 3 já vieram velho, né? Mas entendi. Peraí, tá aí, gente, nossa. E Astro respondeu pro Thiago. Chamar os demônios são Jin também, que pertence à linhagem dos Zefrit. Eita, gente, aí muitas definições e coisas. A gente depois pode ampliar sobre o Jin. Claudinha botou, o romântico no sentido de romantizar no mundinho de Alice, não a beleza do romance. Ah, tá. Eu tava falando de sua leitura como romântica idealizada. Ah, meu Deus, fui clicar aqui e saiu. Romântica idealizada. Por isso que o terceiro velho é a velhice que ele não viveu. Boa, Giana. Também não poderia ser contada na história, porque ninguém sabe esse futuro. Ninguém sabe essa parte da história. Não podia ser contada pro Jim. Quer dizer, podia ser contada pro Jim, não podia ser contada pra nós, lendo a história. Porque a gente vê que tem, né, intertextos enormes ali, né? Tem uma metalinguagem incrível nesse texto, né? Porque é um conto onde uma mulher conta para o seu marido uma história que ao mesmo tempo é contada para uma criança e para nós. E dentro dessa história, as pessoas contam histórias. Olha o nível de intertextualidade né? Dessa narrativa. Que incrível. Gente, enfim, cheguei no final dos comentários. A minha coluna já está torta, está sentada aqui desse jeito. Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que vocês tenham gostado do estilo, tá? Do Todo Mito.
né? Dentro da medida do possível, sempre que eu puder, de 15 em 15 dias, a gente vai ter Todo Mito, né? Ah, Renato, mas não era toda semana. Era toda semana, mas eu não estava podendo fazer do jeito que eu gostaria, estava se assoberbando demais, eu resolvi que eu vou fazer de 15 em 15 dias, e eu já tinha falado isso no último Todo Mito, tá? E eu vou intercalar com outro projeto chamado Macacos Pelados, tá? Macacos Pelados era um projeto, né, de troca de ideias sobre temas da antropologia e tal, né? E vai virar tá virando já, né, um projetinho de nanodocumentários, tá? Documentários de no máximo 15 minutos, tá? Sobre vários temas interessantes dos ser humaninhos. Por isso tem esse nome Macacos Pelados, né? Porque ser humano, né? Macaquinho pelado, tá bom? E aí eu vou ver se eu vou intercalando, tá? Mas de qualquer maneira, hoje, depois que eu terminar de baixar essa live aqui pra gente, tá? Eu vou colocar também, tá, nos stories a votação para a próxima live Todo Mito, tá? Então vocês já podem votar, porque daí eu já vou me preparando também para contar mais mitos pra gente, que pode ser mitos árabes, pode ser mitos de outras culturas e tal, tá? Eu vou ver o que eu vou colocar, sei lá, eu tô pensando em Inca, Azteca, Maia, né? Então vou botar lá assim, ó, continuamos nos árabes, ou vamos para Inca, Azteca, Maia e tal. Lembrando que qualquer escolha é válida, tá tudo bem, tá? E não é porque a gente, sei lá, passou para árabes, né, nessa semana, que a gente não pode voltar para a mitologia japonesa, que foi a anterior que a gente fez, tá? A gente pode voltar para a japonesa, continuar a japonesa, depois voltar para árabe de novo, não tem ordem nenhuma. Eu só gosto de botar a votação de vocês, porque incentiva vocês também, é mais interativo e incentiva vocês a virem, né? Também a participarem, a falarem e tal. E, gente, muito, muito, muito obrigado por vocês terem hoje comentado, trazido suas ideias, suas leituras, suas ampliações, dado sugestões e referências, tá? Quem deu sugestão de leitura, coisa e tal, eu peço depois para vocês mandarem inbox, porque os comentários da live mesmo eu só consigo ver durante a live, depois eu vou esquecer, porque a minha mente é muito louca, né? Mais aérea que Jim, né? E que tapete voador. E é isso. Lembrando que essa semana a gente tem várias atividades incríveis no Instituto Atena, né? Amanhã a gente tem Mito e Mente Teogonia, com a 4ª parte do poema que vai contar o nascimento dos deuses gregos. Quarta-feira a gente tem Jung Café de energia psíquica, né? É uma troca de ideias sobre energia psíquica dentro da obra de Jung, tá? Com apostila e tal, né? Tudo bonitinho. Na quinta-feira a gente tem Mito e Mente de novo, né? Teogonia 9h30 da manhã, tá? Para quem quiser, também a parte 4 da Teogonia. E na sexta-feira, para quem quiser se inscrever, receber a apostila, certificado, participar lá com a Coletividade Helênica de São Paulo, a gente tem o Mito e Mente, que a gente também está dando a Teogonia, ou seja, também está dando o Nascimento dos Deuses, só que vai ser a parte 2, não a parte 4, que é a parte que a gente está dando agora. A parte 2 é bem no meiozinho, dá para pegar numa boa, para quem já tiver, para quem tiver interessado, acho que vale a pena entrar ainda, né? Tem a gravação do encontro, tem a gravação do encontro passado, você não perde nada, sem contar que tem as apostilas mais incríveis que eu estou ampliando pra caramba, pesquisando, nossa, tá ficando muito maravilhoso. Inclusive eu vou fechar a live aqui e vou voltar para minha pesquisa de apostilas e fazer meu jantarzinho. Bom, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito, 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 muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência, por essas pessoas incríveis que vocês são. Copiei isso total do Cauê Moura nesse momento. E agradeço ao Cauê Moura também por ter me dado essa coisa. Saiu agora, saudade de ver o GD. E é isso, gente. Muito, muito, muito obrigado, tá? E até daqui a 15 dias, ou amanhã, se vocês se inscreverem lá no Mito e Mente, tá bom? Ou quarta no um café, ou quinta no Mito e Mente, ou sexta no Mito e Mente. Gente, toda semana tem atividade, é só vocês virem falar aqui, tá bom? Qualquer dúvida, sugestão, comentário, manda nos inbox da vida, tá bom? Gente, brigadão. Obrigado, até a próxima e quem sabe mito, se sabe mais.